E começando a revisão do capítulo 64 de Boruto, partindo de onde o capítulo anterior parou, em um primeiro momento, tanto Kawaki quanto o Kodo assumem que a consciência do Momoshiki esteja controlando o Boruto. Tanto que o Kodo até diz que o Boruto é um verdadeiro enigma, se perguntando por que a consciência do Momoshiki estaria emergindo a essa altura, quando o Boruto ainda é apenas um receptáculo, indicando que esse não é um fenômeno comum. Prosseguindo, apesar das aparências, o Boruto revela que não estava sob o controle do Momoshiki ao mandar o Kawaki se afastar e parte para cima do Kodo, que por sua vez fica um tanto surpreso com a situação e o aumento de poder do Boruto. Logo após, há uma sequência de ação onde Boruto e Kodo parecem bem equilibrados, ao ponto de que o Boruto até parece pressionar o Kodo em um determinado momento. Enquanto isso, Kawaki assiste tudo surpreso com o aumento de poder do Boruto, mas não entende como exatamente o Boruto ainda está no controle e quando ele conseguiu fazer isso. Ao mesmo tempo, Kodo também parece ter uma dúvida parecida e fala com Aida, mas ela também parece não entender muito sobre o que está acontecendo no corpo do Boruto e supõe que seja efeito do medicamento do amado, e que na pior das hipóteses parece que agora o Boruto é capaz de canalizar o poder do Momoshiki sem ter a mente dominada. Por fim, até mesmo avisa ao Kodo para não subestimá-lo, dando a entender que o Boruto pode vencê-lo antes que ele retome sua verdadeira força. Prosseguindo, em Konoha, o Naruto ordena para que a unidade sensorial rastreie o chakra do Boruto a alguns quilômetros ao redor da vila, enquanto se concentra junto a dois bunshins, assumindo a mesma posição que assumia antigamente para acumular energia natural, obviamente se preparando para entrar no modo Sennin. Um detalhe que pode confirmar o que eu sugeri na revisão passada: a perda da Kurama afetou algumas das habilidades básicas do Naruto. Agora, sem a Kurama para fazer todo o trabalho de acumular energia natural, ele tem uma dificuldade maior em reunir energia natural por si mesmo, e já não consegue usar o modo Sennin à torta e à direito como antes, o que também explica o motivo dele não ter usado o modo Sennin até agora para rastrear as crianças, porque simplesmente é algo demorado. E continuando, para surpresa do próprio Naruto, Shikamaru aparece sugerindo que na pior das hipóteses o inimigo também estará lá, e logo explica a razão dele estar ali. Em resumo, Shikamaru esclarece que não tem intenção de tentar impedir o Naruto, mas insiste em não deixá-lo ir sozinho, alegando que agora que ele não tem mais o poder da Kurama, isso seria suicídio. Além disso, Sasuke ainda não havia voltado de sua busca pelo Kodo e o Sai estava encarregado da guarda do amado. Um detalhe bem interessante, pois ao meu ver dá a entender que no momento o Shikamaru seja o único forte o suficiente para ser capaz de servir como um suporte do Naruto em uma eventual batalha. Mas esse é um assunto para o final do vídeo. Bom, em seguida, a Hinata entra no meio da discussão querendo ir junto, dizendo que não pode simplesmente ficar parada, mas o Naruto pede para que ela pense na Himawari e fique temendo que algo possa acontecer com ela. Até mesmo Shikamaru pede para que ela não insista e ouça o Naruto de forma bem natural, sem ser grosso ou rude com ela, o que seria até de se esperar vindo da situação delicada em que eles estão, onde não há tempo para pôr juízo na cabeça de ninguém, e do personagem. Estamos falando do Shikamaru, mesmo que deu um foda-se pros sentimentos do Naruto no The Last, falou poucas e boas na cara dele e priorizou a missão, quis julgar a Sumire como adulta no anime, ameaçou 2 Kages nas light novels e por aí vai. Mas, sinceramente, não vi nada aqui que possa ser interpretado como machismo, entre aspas, por parte do Shikamaru, como algumas pessoas estavam dizendo por aí antes do capítulo ser lançado. Em todo caso, esse trecho se encerra com um momento bem marcante, onde a Himawari, que estava próxima da Hinata, pergunta ao Naruto se tudo ficará bem, se ele retornará a salvo com seu irmão e o Kawaki. E o Naruto simplesmente responde: é claro, você esqueceu quem o seu pai é, ao mesmo tempo que ativa o modo Sennin, e a Hinata deseja que todos voltem a salvo, até passando uma certa sensação de despedida. E voltando ao Boruto, ele tenta absorver uma das marcas de garra, mas não funciona, e vendo isso, o Kawaki revela mais uma nova característica dessa habilidade, explicando que as marcas de garra são compostas de chakra, mas também há ferro do sangue do Kodo, o suficiente para serem consideradas matéria física, portanto, o Karma não pode absorvê-las. Mas além disso, ele também se mostra curioso sobre o que há com o Boruto e para onde foi o Momoshiki. Mas obviamente o Boruto não sabe responder e chega a uma conclusão parecida com a da Aida, deixando o Kawaki preocupado com a possibilidade dele perder o controle a qualquer momento.
Porém, por hora, o Boruto decide deixar essas preocupações de lado e se focar em derrotar o Kodo, já que isso resolveria tudo. Por sua vez, o Kodo esclarece que os medicamentos do amado não podem verdadeiramente livrar o Boruto do Momoshiki. Ele ainda será um Otsutsuki. Um detalhe que chama a atenção do Boruto sobre como o Kodo sabe sobre os medicamentos, também indicando que talvez o Boruto já esteja se tocando que alguém está passando informações para o Kodo em tempo real. Mas enfim, o Kodo continua mostrando não se importar se é o Boruto ou o Momoshiki, falando mais uma vez de seu plano de sacrificar o Boruto para o Jubi e chegando à conclusão de que ele será um sacrifício de primeira linha. Por fim, também esclarecendo que a transformação do Boruto em Otsutsuki não é uma questão de si, mas de quando, e decide que irá até o Boruto assim que a transformação chegar ao seu auge. Sendo assim, o Kodo se despede e se prepara para ir embora junto com Kawaki. Porém, quando ele está prestes a partir, uma reviravolta acontece. O Kawaki usa um Kagebunshin e tenta acertá-lo, dando tempo para que o Boruto consiga impedir sua partida. O Boruto agradece o Kawaki por finalmente ter se juntado à batalha, enquanto o Kodo não entende essa mudança repentina de opinião e começa a ficar irritado com os dois. Mas o Boruto mais uma vez o confronta, o chamando para a batalha. Prosseguindo, o foco muda novamente para Konoha, onde o Naruto consegue encontrar o Boruto a aproximadamente 40 km dali, além do chakra de alguém que ele não conhece. Sendo assim, a unidade sensorial é informada, toda a vila entra em alerta máximo e o Naruto já está preparado para partir. Mas antes, o Shikamaru questiona sobre o tempo que ele consegue manter o modo Sennin. O Naruto até tenta tranquilizá-lo, dizendo que pode manter esse modo por mais tempo do que antes, graças aos seus anos de experiência, mas o Shikamaru ainda se mantém desconfiado quanto a isso e pede para que o Naruto não exagere. Assim, eles partem em direção ao Boruto. Voltando ao Boruto, há novamente uma sequência de ação entre ele e o Kodo, onde em um determinado momento o Kodo é quase atingido por um Kieru Rasengan, o Rasengan invisível, mas consegue escapar com as marcas de garra. Até mesmo recebe uma bronca da Eida que dá a entender que ele está apenas brincando com o Boruto. Então não se enganem achando que o Boruto está no mesmo nível do Kodo ou que em teoria está mais forte do que o Naruto só porque conseguiu acertá-lo e pressioná-lo em alguns momentos. O Kodo é que não está dando tudo de si. E chegando ao final do capítulo, mesmo cansado dos truques do Kodo, o Boruto decide que só precisa continuar indo com tudo pra cima dele. Porém, mais uma reviravolta acontece. O corpo do Boruto começa a entrar em colapso, ao ponto de ficar se debatendo no chão enquanto põe a mão no peito, possivelmente mais um efeito inesperado dos medicamentos. Agora, terminando o vídeo, para início de conversa, não tenho muito o que comentar sobre aspectos mais técnicos, pois esse capítulo ainda segue o ritmo do anterior com foco maior em ação, e na prática a situação não progrediu muito em relação ao capítulo anterior. Eu poderia dizer que esse capítulo foi bem mediano em comparação ao anterior, mas ainda assim teve alguns acontecimentos bem interessantes que podem definir o rumo dos próximos capítulos. Bom, indo direto ao ponto, apesar de ser o foco do capítulo, a ação em si não é exatamente onde ele mais se destaca. Além da luta entre Boruto e Kodo não ter progressão alguma, basicamente terminando onde começou, com o Boruto mal conseguindo fazer algo contra o Kodo e não mostrando nada de novo, nenhuma habilidade característica do Momoshiki, a não ser mais um aumento de poder que faz com que essa nova forma não pareça muito diferente da anterior. Tirando o começo da luta, onde o Kodo usa as marcas de garra de maneiras bem criativas, mostrando um estilo bem único de combate, a coreografia foi pouco inspirada, bem repetitiva, sendo composta basicamente de chutes e socos em ângulos pouco interessantes visualmente. Particularmente prefiro as sequências de ação do capítulo passado, acho que o Ikemoto manda muito melhor quando se trata de lutas mais paradas, focadas em estratégia ou impacto visual, com o uso de ninjutsus grandiosos do que taijutsu. Mas, apesar disso, essa luta também proporcionou algumas informações bem interessantes, como o fato de que a consciência do Momoshiki se manifestando através do Boruto, um mero receptáculo, não é algo comum, trazendo um novo mistério para o karma do Boruto quando tudo já parecia ter sido respondido. Por que esse fenômeno só acontece com Boruto? Isso teria alguma conexão com sua linhagem Hyuga ou seria alguma característica do próprio Momoshiki? Se analisarmos que o Ishiki afirma que esperar para reviver no Kawaki seria como tirar um cochilo ligeiramente longo, isso faz muito sentido, pois implica que ele não estaria ativo até a sua ressurreição.
Só lembrando que o caso do Ishiki controlando o Jigen é bem diferente, ele estava fisicamente dentro da cabeça do Jigen, controlando todas as suas ações. Também temos o detalhe de que as marcas de garra são compostas pelo ferro no sangue do Kodo, o que pode até ser uma pista sobre uma possível fraqueza ou limitação da técnica. Não seria estranho imaginar que o Kodo pode acabar sofrendo de anemia no meio da luta se usar as marcas de garra por muito tempo, então deve haver um limite para quantas ele consegue usar. E além disso, temos uma possível razão para o Kodo se manter inativo por alguns anos e não capturar o Boruto logo de cara. Esperar que a transformação do Boruto em Otsutsuki chegue ao auge da maturidade. Se bem que eu acho essa solução bem preguiçosa, porque o Kodo pode muito bem capturar o Boruto, deixá-lo sem os medicamentos do amado e acelerar o processo. Mas isso aqui é um Battle Shonen no final das contas, onde vilões costumam ser arrogantes, vaidosos e convictos de que tudo está sob seu controle. Não é como se a mesma coisa não tivesse acontecido em Naruto, onde a Akatsuki poderia ter capturado Naruto a qualquer momento, mas não fizeram isso por puro capricho por não terem pressa, já que a Kurama seria a última biju a ser selada no Gedomazo. Enfim, em geral, eu confesso que esperava mais dessa luta entre Boruto e Kodo, se é que ela realmente acabou como parece, já que, como eu havia dito na revisão passada, seria a oportunidade perfeita para o Boruto ter o seu grande momento depois de um longo tempo. Mas parece que vai acontecer exatamente o que eu esperava antes do capítulo 63, uma pequena luta entre Boruto e Kodo, com Naruto e Sasuke se envolvendo em algum momento. É claro, ainda posso quebrar a cara dependendo do que vai acontecer no próximo capítulo, que pode ser um verdadeiro divisor de águas definindo o rumo dessa luta. Bom, em todo caso eu diria que o capítulo realmente se destaca nos momentos envolvendo o núcleo de Konoha, onde de fato houve alguma progressão na trama, preparando a entrada do Naruto na batalha, mostrando o modo Sennin normal depois de um longo tempo, e até compensando um pouco a incompetência que a vila mostrou ter nos últimos capítulos, finalmente mostrando alguma ação útil por parte do núcleo de Konoha, antes tarde do que nunca. E por falar no Naruto usando o modo Sennin normal depois de um longo tempo, acho que um dos pontos mais altos do capítulo, que está gerando muitas expectativas e discussões no fandom, mesmo preferindo que o Naruto não se envolvesse, não nego que eu fico curioso para ver como será o seu desempenho em combate agora que ele não depende mais do poder da Kurama, porque para mim esse é o verdadeiro Naruto, e não aquele personagem de DBZ cheio de power-ups que vimos no final da guerra. O que eu mais gostaria de ver em Boruto é ele provando que pode ser um Hokage poderoso sem power-ups exagerados, dependendo puramente de estratégia, trabalho em equipe e das habilidades que ele conquistou por si mesmo. Pessoalmente eu gostaria de vê-lo lutando ao estilo do Jiraiya e Kashinkode, usando combos de senpus e invocações, mesmo que talvez seja esperar demais, já que o Naruto nunca lutou dessa forma. Bom, eu também vejo que muitos estão confusos e se perguntando onde está o modo Sennin do Rikudo sem as marcas nos olhos, ou se o Naruto foi nerfado, entre aspas, mais uma vez ao regredir ao nível que vimos no arco Pain, onde ele precisava deixar 2 bunshins acumulando energia natural como reserva para repor o modo Sennin. Em primeiro lugar, eu acho que ainda é cedo para afirmar que o Naruto não tem mais o modo Sennin do Rikudo. Ele já usou o modo Sennin normal para rastrear pessoas em outras ocasiões, como no Gaiden. Então não duvido que ele só ative no meio da batalha quando realmente for necessário, mas também não duvido que ele tenha perdido. O mecanismo exato por trás do uso do modo Sennin do Rikudo nunca foi muito bem explicado. O quarto databook dá a entender que o seu despertar foi iniciado pelo Hagoromo porque o Naruto demonstrou todas as qualidades necessárias para usá-lo, que na verdade eram seus traços de personalidade únicos. Mas será que esse é o único pré-requisito? Todas as vezes que vimos o Naruto usando o modo Sennin do Rikudo, ele também usava o chakra da Kurama. E curiosamente, a única vez que vimos ele usando o modo Sennin normal junto com o manto da Kurama desde o final da guerra, foi no The Last, onde ele havia perdido uma grande quantidade de chakra ao ponto de quase morrer e se separado de uma parte da Kurama. O que para mim já pode ser um indício de que o modo Sennin do Rikudo também era dependente de uma grande quantidade de chakra que o Naruto não tem mais. Já sobre a regressão ao nível que vimos no arco Pain, é simplesmente uma questão de pura lógica.
Não se esqueçam que a Kurama era a principal responsável por ele conseguir entrar no modo Sennin instantaneamente enquanto se movia, inclusive nos momentos onde ele não usava o chakra dela diretamente. Como eu disse no resumo, agora sem a Kurama para fazer todo o trabalho de acumular energia natural, ele tem uma dificuldade maior em reunir energia natural por si mesmo. Ele não pode manter o modo Sennin por tempo indeterminado ou entrar nele no meio da batalha. E sinceramente, essa é uma limitação muito bem-vinda, pois dá uma brecha para o Naruto fazer um maior uso de invocações, como Fukasaku ou Ashima, que agora sem a interferência da Kurama podem ajudá-lo a manter o modo Sennin, além de terem seu próprio arsenal de habilidades. Por último, como eu prometi no resumo, quanto ao Shikamaru e o seu nível atual, sempre que há uma luta envolvendo Naruto ou Sasuke, os fãs de personagens específicos sempre choram e reclamam, exigindo que o seu personagem preferido tenha mais destaque ou seja inserido na situação de alguma forma. Ah, por que não levaram Lee? Por que não levaram a Sakura? Por que não levaram tal Konoha 11? Blá 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 blá. Mas a verdade, meus amigos, é que não dá para encaixar todo mundo numa mesma situação. Lutas que envolvem muitos personagens costumam ser uma bagunça e muito difíceis para o autor organizar. Sempre vão acabar surgindo situações onde o fandom vai questionar por que fulano não defendeu Cicrano, por que Beltrano não usou ataque X no momento Y. E em Naruto, há uma justificativa válida para esse tipo de coisa não ficar acontecendo o tempo todo. Como vimos no arco Pain, quanto mais pessoas se envolvem na luta, pior, são mais pessoas para o Naruto se preocupar em proteger. Além disso, goste você ou não, a maioria dos Konoha 11 são basicamente pesos mortos para o nível dos vilões atuais. Os fãs da Hinata, por exemplo, reclamam que impediram ela de ir à luta e tal, mas que tipo de ajuda ela vai oferecer contra o Kodo, um inimigo que, em teoria, é capaz de lutar contra Naruto e Sasuke de igual para igual? Mesmo a Sakura, que em teoria pode ser útil por ser uma ninja médica, não tem grandes capacidades ofensivas a não ser que o inimigo chegue perto dela. No contexto do mangá, onde não há lutinha exagerada para agradar fanboy e os personagens têm o nível que eles realmente deveriam ter, ela passou sufoco pro Shin. É uma marca de garra num ponto estratégico e tchau. Então sim, eu acho que o Shikamaru é a melhor escolha que sobrou no momento para dar algum suporte ao Naruto numa eventual batalha. Seja por seu lado estratégico, pelo Kagemane capaz de restringir os movimentos do adversário, ou por sua força em si. Afinal, não sabemos o quanto o Shikamaru evoluiu desde o final da guerra, quais ninjutsus novos ele pode estar escondendo. Quem me garante que hoje em dia ele não é um dos ninjas mais poderosos da vila, ficando abaixo apenas do Naruto, Sasuke e Sai? Já sobre a possibilidade de morte do personagem, que muitos estão discutindo, não posso negar que o capítulo realmente passa a vibe de que algo ruim vai acontecer com alguém, especialmente o Naruto. O diálogo entre ele e a Himawari, que como eu disse, soa muito como uma despedida, o fato de ser a primeira vez desde o conteúdo do filme que o mangá mostra a Hinata reagindo ao que está acontecendo, ao contrário do que aconteceu com a Delta, Jigen, Boro ou Ishiki, quando ela nunca estava por perto para testemunhar, a preocupação do Shikamaru sobre as habilidades do Naruto, enfim, toda a cena de partida dele foi como um aceno para um cenário trágico. Um cenário onde o Naruto é ferido gravemente e, sei lá, o Shikamaru acaba se sacrificando para salvá-lo, não é improvável. Mas lembrem-se que o diálogo entre Sasuke e Boruto antes da luta contra o Ishiki também passou uma impressão parecida e nem por isso alguém morreu. Por mais que o Shikamaru não tenha o famoso escudo do plot, não seja um personagem com tanto peso na franquia como Naruto e Sasuke, e possa assim morrer, eu consigo ver o Kishimoto tendo coragem de fazer isso, não imagino isso acontecendo ainda, por mais que eu concorde que sua morte gere um grande impacto e peso dramático ao mangá, o que sinceramente está faltando. Eu já devo ter dito isso em algum vídeo ou live, mas Boruto me passa muito a vibe de um típico mangá onde personagens importantes do lado dos heróis só morrem no final, e não gradualmente como aconteceu em Naruto. O mangá já tem 5 anos, 16 volumes, com esse marcando o início do volume 17, já passando da metade dos volumes esperados por Mikio Ikemoto. Se a essa altura do campeonato ninguém relevante do lado dos heróis morreu, é porque isso não vai acontecer tão cedo, mas é claro, eu espero estar errado.
Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.